dia, boa tarde, boa noite, olha aí. Aula de hoje, dia 26 de abril, a gente trabalhou a página 42, tá bom? Em classe nós explicamos aí alguns pontos muito importantes e muito interessantes também. Até porque no próximo ano vocês vão precisar saber disso aqui. Se você descobrir logo agora, melhor ainda, lá já ganha tempo. Então, a gente está falando das consequências das navegações, e a gente compreendendo que essas navegações começaram a ocorrer no século XV, e aqui se deu o início da chamada modernidade, tá bom? Ou seja, o mundo tinha saído da Idade Média, pelo menos o mundo europeu havia saído da Idade Média e entrado numa nova era chamada de modernidade, os tempos modernos. Nós explicamos isso em classe e também falamos sobre o que vem depois dessa modernidade, que foi exatamente a consequência de um mundo transformado pelas navegações. Se a tecnologia mais importante da época, uma das, eram as caravelas, navios, a bússola, o binóculo, né? O monóculo, como queiram, hoje nós temos computadores e outras tecnologias que vão auxiliar para a construção do futuro. No momento lá do século XV, a construção do futuro, não que ninguém pensasse dessa maneira, mas a ida até as Índias, a viagem até as Índias, exatamente proporcionava essa construção, mesmo que sem querer. As pessoas acabavam chegando em regiões dos quais eles iam, digamos, aos poucos, montando digamos, o grande esquema mundial colonizador, viu? Primeiro Portugal começou, né, como nós já vimos isso aí, fez o périplo africano, chegou até as Índias, na China, fundou uma cidade chamada Macau, que existe até hoje, fala inclusive muitas coisas lá, eles falam em português. Portugal conseguiu fundar algumas feitorias por aqui. Portugal interessava-se em ficar com esse pedaço de mundo aqui, ó, tá bom? Nós conhecemos pelo nome de Brasil. E também outros países começaram também a querer um pedaço do mundo. Olha só, por que eu falo pedaço do mundo? Na verdade é pedaço do novo mundo. Ó, essa parte bem aqui que eu vou marcar, ela é chamada de novo mundo, tá bom? Essa parte todinha aqui. Essa parte aqui todinha. O velho mundo é a Europa, né? Mas o novo mundo é a América, né? O novo continente aí que o pessoal encontrou, tava todo mundo aí vidrado aí querendo descobrir o que é que a América tem. O que é que a América tem para oferecer a esses países do velho continente, o velho continente Europa. Bom, então eles começaram aí, depois que houve o chamado Tratado de Tordesilhas, muita coisa foi desrespeitada. Esse tratado na verdade funcionou, mas não foi tão respeitado como a gente imagina, porque ingleses estavam de olho aqui, os ingleses começaram a sair das ilhas britânicas e começaram, digamos assim, eu vou dar um pouquinho de salto no tempo e vou colocar a Inglaterra como colonizando aqui as 13 colônias da América do Norte, os franceses em seguida chegando na região onde hoje é a Lusiânia, e mais tarde a região que hoje é o Canadá. A Inglaterra também chegava na América Central, onde fundava algumas feitorias, algumas colônias, algumas feitorias, né? Portugal nessa região aqui, e a Espanha com grande parcela, abocanhando aí meio mundo de terras, da América do Sul, da América Central e também da América do Norte. A Espanha estava aí vidrada mesmo aí no lance de pegar o novo mundo também para ela. Era muita gente, fora os holandeses que de repente tentavam pegar um pedaço de terra aqui, outro pedaço de terra acolá, tentavam invadir pelo Sudeste, pelo Nordeste, enfim. E dessa maneira a gente vai aos poucos compreendendo um dos conceitos mais importantes que existe dentro das grandes navegações, que é o conceito de colônia e metrópole, tá bom, pessoal? Ó, a colônia, na verdade, é tudo aquilo que é resultado dessas navegações. Por exemplo, Portugal veio até aqui e anexou essa região. Essa região poderia ser considerada uma colônia portuguesa. À medida que Portugal, digamos assim, decidisse colonizar, ou seja, povoar, explorar, enfim, quem sabe, fazer qualquer coisa dessas, né? Se de um lado tinha a colônia, que era a região tomada, né? Do outro lado tinha a metrópole, que era a região que tomava,
que era a região, digamos assim, que estava interessada em anexar, em colocar lá dentro das colônias a sua legislação. Por exemplo, a Inglaterra tinha algumas colônias, como por exemplo as 13 colônias, né, aqui na América do Norte, as 13 colônias que futuramente iam se transformar nos Estados Unidos. Tinha a Jamaica na América Central, também era uma colônia da Inglaterra, e a Inglaterra era a metrópole dessas regiões aí, tá bom? Portugal era a metrópole do que nós conhecemos como o Brasil. A Espanha seria a metrópole do que nós conhecemos, por exemplo, como Colômbia e outras regiões que falam espanhol. A França é metrópole da Guiana Francesa, né? E de algumas regiões aqui como Madagascar e Argélia, no continente africano. A França, com muitas guerras contra a Inglaterra, um dia ela ia se chocar com os ingleses aqui na América do Norte, na chamada Guerra dos 7 Anos, que é assunto lá para o 8º ano. A gente vai ver isso aqui com mais detalhes. Eu estou adiantando para a gente compreender o que é colônia e o que é metrópole. Colônia é um pedaço de terra que é anexado, e metrópole é aquele pedaço de terra que vai mandar no pedaço de terra anexado. Inglaterra de um lado, 13 colônias do outro, que futuramente iam se chamar Estados Unidos. Para que serve uma colônia? A colônia serve, como está aqui na página 42, a colônia serve para complementaridade, ou seja, ela vai servir simplesmente para complementar a economia da metrópole. Ela vai ajudar a metrópole a se desenvolver, mesmo que não seja possível que ela se desenvolva. No caso, o Brasil só servia mesmo para isso, para complementar a produção econômica da metrópole. E o monopólio comercial significa dizer que somente uma metrópole poderia explorar a sua colônia. Outro país não poderia fazer isso. É via de regra, é via de acordos assinados, de alianças feitas, aí um país não poderia invadir colônia de outro. E o escravismo foi uma realidade a partir do momento em que os países do velho continente começam a colonizar regiões por aí. Eles começam a escravizar seres humanos e vendê-los como mercadoria. E isso seria utilizado, essa mercadoria, entre aspas, é claro, que eram seres humanos, como mão de obra escrava aqui na América, né? A princípio eles achavam que os índios poderiam ser escravizados, mas o índio não deu muito certo para eles escravizarem não, né? Porque por alguns motivos, muitos mesmo. Por exemplo, alguns índios eram mais pacíficos, outros eram mais arredios, né? Não se deixavam pegar com facilidade, e outros conheciam tão bem o território que não valia a pena você persegui-los no território que eles conheciam. Então era mais viável pegar alguém de um território que eles não conheciam e levar para outro. Então os europeus acabaram fazendo esse tipo de atrocidade, vamos dizer assim, de escravizar seres humanos. Como nós falamos aqui, como consequência direta disso veio a chamada modernidade, onde os homens desse período passaram a ter uma visão sobre o mundo mais ampla e a própria concepção de limites territoriais foi repensada. Exatamente, então a conquista do Novo Mundo foi fundamental para deixar a Europa cada vez mais organizada, mesmo que esse Novo Mundo não precisasse se organizar, né? Então, a exploração colonial europeia se pautava nesses princípios aqui, como nós já vimos, né? E a riqueza passou a circular por muitas cidades europeias. Muito bem, ficaram ricas, beleza, então o restante que se virasse, né? Aqui, por exemplo, eu falei para vocês que a França tinha uma maior rivalidade com a Inglaterra e a Holanda tinha uma grande rivalidade com a Espanha, né? Mas o caso da França foi mais interessante. A França teve uma guerra dos 100 anos com os ingleses, a Inglaterra tinha uma aliança histórica com Portugal, a Espanha a Holanda tinha uma rivalidade com a Espanha, mas a Holanda tinha uma certa amizade com Portugal, né? Até certo ponto eram amigos. A França, com essa guerra dos 100 anos, terminou, logicamente, passou muito tempo. Depois teve outra guerra dos 7 anos da França com a Inglaterra, que veio se estender até aqui na América do Norte, onde os franceses se aliaram aos índios, tentando, digamos assim, atacar as possessões inglesas. Os ingleses se aliaram aos colonos para expulsar os franceses, e dessa maneira começou o processo de independência das 13 colônias. Porque expulsando os franceses começaram a fundar pequenas colônias na América do Norte, aqui no norte da América do Norte, onde futuramente ia surgir um país chamado Canadá, né? Um país tão grande que levou também muitos ingleses,
Tanto é que lá tem dois idiomas oficiais, o inglês e o francês, né? Aqui nessa região onde havia vencido a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra encontrou muitos obstáculos pelo motivo do qual ela, apesar de ter vencido e ter ficado muito fraca economicamente, ela resolveu tirar proveito das 13 colônias, cobrando altos impostos. As 13 colônias se aliaram aos franceses para tentar a independência com relação aos ingleses, né? E conseguiram, é lógico, conseguiram. Hoje é os Estados Unidos, né? A Louisiana foi comprada da França e dessa maneira a França, 100 anos depois, deu de presente aos colonos aqui a Estátua da Liberdade, representando que eles eram livres, né? A França meio que para debochar dos ingleses, tá? Eles eram rivais, né? Enfim. Mas aí essa questão das colônias tem um outro detalhe interessante que eu queria que vocês entendessem, viu, os meus pequenos do sétimo ano, que as colônias elas não eram todas iguais, né? Haviam as colônias que eram de exploração. Bom, no caso do Brasil, era uma colônia de exploração de Portugal. Portugal vinha aqui somente para pegar riqueza e levar essa riqueza para a Europa e saldar suas dívidas ou comercializar essa riqueza. No caso do nosso ouro, por exemplo, dando mais um salto no tempo, no caso do nosso ouro, por exemplo, Portugal pegou todo o nosso ouro e repassou aos ingleses, né? Como pagamento de indenizações, dívidas, juros, enfim. Portugal não ficou com muita coisa, não. Então, colônia de exploração, o nome já está dizendo, é quando uma metrópole apenas explora aquela colônia. No caso, exemplo, o Brasil. A colônia de povoamento, o nome também já está dizendo, é quando colonos de outro continente vêm morar para desenvolver aquela colônia. No caso, as 13 colônias, a parte norte das 13 colônias da América do Norte. Porque a parte sul das 13 colônias continuava sendo de exploração, né? Aqui o exemplo clássico das colônias de exploração é o norte dos Estados Unidos, ou como queiram chamar, as 13 colônias. A gente vai estudar com detalhes esse assunto lá no próximo ano, no próximo oitavo ano. Estou adiantando porque o livro pede que a gente adiante um pouco, para que o aluno compreenda a diferença, ou seja, o grande resultado dessas navegações. E é bem interessante mesmo a gente conhecer essas coisas, né? Aqui no caso da África, Portugal também fundou muitas regiões que foram se tornando países futuramente, como Costa do Marfim, Nova Guiné e também outros, né, que também falam português, né, que também foram colonizados por Portugal. A Holanda, no caso holandês, ela tentou tomar o Brasil por 2 vezes, né, uma na Bahia e outra em Pernambuco. E a França tentou tomar o Brasil também, algumas regiões do Brasil, fundando aqui o Forte de São Luís no Nordeste, e depois tentando tomar o Rio de Janeiro. Na verdade, chegou primeiro no Rio de Janeiro, depois fundou o Forte de São Luís aqui no Nordeste, que até futuramente se tornou a cidade de São Luís do Maranhão. E assim, foi dessa maneira que nós compreendemos o nosso assunto, foi dessa maneira que se deu, digamos, o resultado dessas grandes navegações, né? E a América nunca mais foi a mesma depois da chegada dos europeus. A gente até costuma, na ciência humana, comparar isso com a viagem do homem à Lua. Esse processo de grandes navegações foi, na verdade, assim, uma barreira que foi vencida. A chegada do homem à Lua foi uma vitória na guerra espacial, enfim, e a chegada do homem ao Novo Mundo foi uma vitória europeia. Não concordo muito, pessoalmente, porque a ida até a Lua ninguém invadiu terra de ninguém, e aqui na América já foi invadida a terra de alguém, né? Então não há sentido nenhum em você dizer, foi descoberto o Brasil. Não, o Brasil já havia moradores, que eram os habitantes daqui, os nativos, os que já moravam nessa região. Os europeus chegaram, na verdade não foi também assim uma guerra, foi na verdade uma anexação. A gente vai ver no próximo capítulo, quando estivermos falando de mercantilismo, que os europeus anexaram e, digamos assim, criaram aqui o nosso sistema econômico mercantilista para complementar a sua economia. Certo? Então temos aqui, a gente ainda vai falar também sobre os indígenas que passaram pelo processo de aculturação, principalmente com a chegada da igreja, né? A igreja começou a ver os índios como futuros católicos, futuros cristãos, né? E a igreja católica começou então a aculturação do índio, ou seja, ensinar o índio a perceber
o mundo com os olhos do europeu, a entender que a religião da Boa Nova, que é a religião europeia, seria a única forma de salvação. E muitos índios compreenderam e, digamos, se deixaram aculturar pelo europeu, né? E começaram então a esquecer um pouco as suas crenças e passaram a acreditar na Boa Nova, no Evangelho, enfim. Esse foi o momento em que a Europa teve a hegemonia sobre o mundo, o Estado absolutista, através das práticas mercantilistas, que vamos entender isso no próximo capítulo, proporcionou a ascensão do capitalismo como sistema econômico predominante do final do século XVIII. Né? Tudo isso que a gente estava falando sobre, digamos, a origem e o desenvolvimento do capitalismo. Por que é importante saber disso? Porque até hoje nós somos resultado direto disso aqui. Do capitalismo, do monopolismo, do mercantilismo, enfim. O mundo deixava de ser feudal na Idade Média, como nós já vimos isso aí, passou a ser moderno com essas navegações. Depois dessas navegações, ele passou a lutar contra as tiranias e o absolutismo. O mundo passou a ser um mundo mais, digamos, ligado às ideias de liberdade, fraternidade e igualdade. E nós chegamos até hoje, esse mundo chamado pós-moderno ou contemporâneo, né, com essa visão de que não precisamos mais descobrir mais nada, e é um engano muito grande, porque sabemos que o mundo não para, o tempo não para, e estamos aí o tempo todo a descobrir novas coisas. Na próxima aula, como resultado ainda dessas navegações, navegar é preciso, né? Nós vamos dar algumas dicas de como vocês devem responder as atividades do livro, tá bom? Então, na próxima aula, que é amanhã, que é dia 27, a gente vai dar umas dicas para vocês de como se dar bem nas páginas do livro. Vamos rever alguma coisa, né, à medida que a gente vai falando, revendo, revisando e aprendendo, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, gente.